equipamentos especiais, se o paciente está fazendo uso de dreno, se não está. O que acontece muito? Às vezes o paciente faz uma cirurgia e após a cirurgia faz um curativo oclusivo compressivo. Por exemplo, fez a cirurgia de apêndice, né? Foi lá, retirou o apêndice e vai cobrir. Só que aquele paciente precisou colocar um dreno de penrose, né? Aquele que parece um dedozinho da luva, que coloca na incisão cirúrgica. No caso, ele não faz a sutura de forma completa, que a gente já viu isso numa aula anterior, né? Não faz a síntese de forma completa. É colocado o dreno e ele fecha o curativo. Então, aparentemente, eu não vejo um dreno naquela incisão cirúrgica, tá? Porque está com curativo. Então, eu tenho obrigação de passar para outra equipe que aquele paciente, ele fez a cirurgia de apendicectomia, retirada do apêndice, e está com o dreno inserido, né, no local. Para quê? Para que quando já ficar mais atento, para quando ficar observando a ferida operatória, para a quantidade de exudar, para a quantidade de secreção. No momento que o curativo estiver cheio, eu já faço a troca. Se for um curativo limpo, não tenho necessidade de eu fazer a troca de imediato, porque o curativo vai estar sequinho e limpo. Então, eu preciso estar atento e saber, né, de uso de equipamentos especiais durante a cirurgia. Perdas e reposição sanguíneas volêmicas, se esse paciente foi feito transfusão sanguínea, se ele perdeu muito sangue durante a cirurgia, intercorrência no pré-operatório e no intraoperatório, antecedentes patológicos como alergias e afins, presença de sondas, catéteres e drenos, como eu já falei para vocês, né? Eu preciso falar se esse paciente está com algum tipo de dreno, sondas ou catéteres. O período pós-operatório imediato é crítico. Paciente inconsciente, com diminuição dos reflexos protetores, sedado e sob efeitos de drogas. Vale lembrar que a observação deve ser constante até a completa recuperação. E, sobretudo, a esses fatores. Estabilidade hemodinâmica, né? Se esse paciente, a frequência cardíaca, pressão, saturação, frequência respiratória estão estáveis, então preciso avaliar esse paciente. Frequência e amplitude respiratória normalizadas, saturação, né, O2 nos limites normais, estabilidade da temperatura corporal e consciência mantida ou recuperada. Complicações pós-cirurgia e ações de enfermagem. Então, quais são as principais complicações dos pacientes pós-anestésico? E quais são os cuidados de enfermagem que eu tenho que prestar a esses pacientes? Dor pós-operatória são uma das principais complicações, uma das principais queixas dos pacientes pós-anestésico. Realizar o exame físico, enfatizando o local e a intensidade da dor, né? Identificar a intensidade da dor por meio de alguns fatores. Escala, nós temos escala de dor. Por exemplo, eu tenho uma régua, né? Vocês podem até buscar as escalas de dor, que eu tenho várias carinhas, né, identificando diferentes faces, desde uma face alegre até uma face chorando. Então, eu consigo mensurar, e essa escala vai de 0 a 10. Então, eu consigo mensurar qual a dor daquela pessoa. Então, utilizar escalas para mensurar a dor, se ela é leve, moderada, se é intensa. Respostas verbais, que o paciente me queixa, né, o que ele me relata de dor, se a dor é leve, moderada, se ela é intensa. E pedir também, você pode pedir para o paciente pontuar a dor dele. Você dá uma escala de 0 a 10, quanto você acha que é a sua dor? Sendo que 10 é a dor máxima, né? Respostas comportamentais. Então, você pode ver o paciente no momento que ele chega. Não precisa nem você perguntar. Você já vê se o paciente está chorando, se ele está com expressão facial, movimentos corporais. Às vezes o paciente está com dor, ele faz movimentos fetais, né? Ele se curva na tentativa de diminuir a dor. Ele coloca a mão no local que está sentindo a dor. Então, movimentos, respostas comportamentais são essenciais para a gente avaliar o nível de dor. Respostas neurovegetativas, alterações cardíacas, vasculares e respiratórias. A gente vê se o paciente está fadigado, se ele está com a frequência respiratória dele aumentada decorrente da dor.
ou se há alterações, se há ataque cardíaco, porque quando o paciente ele sente dor, consequentemente a pressão aumenta, a frequência cardíaca dele também aumenta. Então são respostas neurovegetativas. Soluços são outras complicações também da pós-anestesia, espasmo inspiratório, intermitente, com súbito fechamento da glote e contração do diafragma, com irritação do nervo freio. Então, o soluço nada mais é do que um problema de compasso lá no ritmo entre o diafragma e o pulmão. Então, no momento que você inspira, o seu diafragma, né, ele tende a baixar. No momento que você expira, ele tende a aumentar. Então, quando o diafragma, o pulmão, eles não estão trabalhando de forma equilibrada, né, vem a presença do soluço. Então, causa direta, irritação do nervo frênico, distensão estomacal, peritonite, abscesso diafragmático, distensão abdominal, pleurisia e tumor de tórax. Então, são causas diretas que provocam o soluço. Por quê? Porque eles vão estar comprimindo o diafragma e o pulmão. Então, eles provocam soluço. Causa direta, toxemia e uremia. Então, o paciente que ele tem uma uremia, ele pode provocar soluços. Causa reflexa, irritação decorrente do tubo endotraqueal, exposição ao frio, ingestão de líquido muito quente ou muito frio e obstrução intestinal. Então, pacientes que ele foi intubado, paciente está fazendo uso de tubo endotraqueal, esses pacientes estão mais propensos a terem soluços por conta da irritação, por exemplo, do tubo endotraqueal. Aquecer o paciente, né, manta térmica, no caso, se foi por questões da exposição ao frio, administração de medicamentos conforme a prescrição. A gente tem algumas medicações que inibem o soluço, podem inibir o soluço, por exemplo, bromoprida, Plasil, Dramin, são medicações que eles ajudam a diminuir, né, e a inibir o soluço. Manter a oxigenação contínua, controlar sinais vitais, realizar anotação de enfermagem e orientar e tranquilizar o paciente. Náuseas e vômitos também são muito comuns os pacientes apresentarem. Então, a ação direta dos anestésicos no centro do vômito. Então, eles podem provocar, a própria anestesia provocar essa indução do vômito. Distensão gástrica, às vezes o paciente ele vai ser um paciente que precisou passar por uma intubação, e esse paciente, no momento da intubação, ou precisou de uma ventilação, por exemplo, com um ambu, e esse paciente, ele, no momento que faz esses procedimentos, o paciente ele pode fazer a ingesta de ar involuntariamente. Por quê? Nosso canal para ir para o sistema digestório e para o sistema respiratório são muito próximos, né? Então, a via, né, a boca, o nariz, quando a gente faz uma intubação, dá um aporte ventilatório, principalmente pelo ambu para esse paciente, ela pode ir para o estômago. Então, eu posso provocar uma distensão gástrica desse paciente e aí provocar náuseas e vômitos. Hipoglicemia também, a glicemia, quando ela está muito baixa, pode provocar náuseas e vômitos, até porque a gente sabe que o paciente ele foi para o centro cirúrgico, se não for uma cirurgia de emergência, esse paciente estava com uma dieta zero no mínimo de 12 horas, então eu posso provocar uma hipoglicemia desse paciente, se esse paciente não estava com uma hidratação e sendo monitorada a glicemia desse paciente, ele pode se provocar uma hipoglicemia. Hipóxia cerebral por hipotensão arterial, ou seja, a pressão do paciente ele cai muito, né? Principalmente pela própria anestesia. A gente pode provocar uma hipotensão no paciente. Então, decorrente da hipotensão, tem uma diminuição de fluxo sanguíneo na cabeça
E aí, se eu tenho diminuição do fluxo sanguíneo, eu tenho diminuição de nutrientes e oxigênio no cérebro. Então, eu posso causar uma hipóxia cerebral. Estimulação orofaríngea também provocar náusea e vômito. E a dor intensa também pode provocar vômitos. Quais são as minhas ações de enfermagem? Manter o paciente em decúbito lateral, se possível, né? Porque o decúbito lateral vai evitar que o paciente broncoaspire e o que ele vomitou ele consiga eliminar, mesmo com os reflexos diminuídos, né? Com a cabeça lateralizada. Aspirar vias aéreas superiores, manter perviedade das vias aéreas superiores e sondas. Então, se esse paciente ele apresentou um vômito, eu preciso imediatamente limpar as vias aéreas desse paciente, porque, como eu falei, são muito próximas. Então, quando o paciente vomita, ele pode também sair esse vômito também pela via nasal. Então, tanto nasal quanto oral, eu preciso aspirar e limpar esses resíduos para que eu evite complicações. Por exemplo, o paciente broncoaspirar, esse vômito vai para o pulmão e haver complicações com o paciente. Manter a oxigenação, eliminar os fatores de estímulo do centro do vômito. Eu posso fazer isso com medicamentos, bromoprida, Plasil, monitorar os sinais vitais do paciente, certo? Tranquilizar o paciente e retornar à consciência e administrar medicações prescritas, analgésicos e antitérmicos. E antieméticos também. Complicações respiratórias, né? Eu posso ter um paciente, a anestesia, ela inibe, ela deprime o sistema respiratório, então eu posso ter complicações respiratórias. Sim, o paciente pode ter uma parada cardíaca decorrente do ato anestésico, certo? Obstrução das vias aéreas superiores, o paciente ele pode ter uma alergia, pode fazer um edema de glote. Esse paciente pode ter uma obstrução, uma queda de língua devido ao relaxamento muscular. Então, esse paciente ele pode ter uma obstrução de vias aéreas superiores. Hipoventilação, hipoxemia, né? O paciente, o ato anestésico, ele aumenta a frequência cardíaca também. E esse paciente, ele se tornar taquicárdico e fazer uma hipoventilação, hipoventilação, esse paciente, ele vai, decorrente de uma complicação, por exemplo, respiratória, uma depressão respiratória, ele vai hipoventilar, ou seja, ele vai respirar de forma mais lenta, né, e causando uma hipoxemia. Mais uma vez eu repito, se o paciente ele não está respirando de forma eficaz, não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, ele pode provocar uma hipoxemia. Broncoespasmos, né, eu posso provocar, esse paciente pode levar ao ato do vômito, decorrente do broncoespasmo. Pneumotórax, hemotórax e hemopneumotórax também são complicações do processo anestésico. Complicações cardiovasculares, hipertensão ou hipotensão. Hemorragias, eu também posso provocar hemorragia decorrente do ato anestésico, da recuperação anestésica, são complicações. Temperatura anormal, tanto a hipertermia quanto a hipotermia, o aumento ou a diminuição da temperatura do paciente. Choque hipovolêmico, ou seja, o paciente na recuperação pós-anestésica. Essas são uma das principais complicações do paciente em recuperação pós-anestésica, certo? E choque hipovolêmico. Aqui, para finalizar, a gente tem uma escala de Aldrich, né? Essa escala, ela vai avaliar o paciente em recuperação pós-anestésica. Ela vai a pontuação máxima e a pontuação mínima. Ela vai, cada item desse, o mínimo é 0, o máximo é 2. Como é que ocorre? A gente vai avaliar a atividade muscular desse paciente. O paciente movimenta os 4 membros, ele pontua 2. O paciente movimenta somente 2 membros, ele pontua somente 1. É incapaz de mover os membros voluntariamente sob o comando, ele pontua 0. Então, eu vou vir agora para a respiração. Se esse paciente é capaz de respirar profundamente e de tossir livremente, ele vai pontuar 2. Ele apresenta dispneia ou limitação da respiração, ele vai pontuar 1. Tem apneia, não respira de jeito nenhum, pontua 0. Circulação, tem a PA em 20% ao nível do pré-anestésico, pontua 2. PA de 20% a 49% no nível anestésico, vai pontuar 1.
PA de 50% do nível pré-anestésico, ele vai pontuar 0. O nível de consciência desse paciente, se ele está lúcido e orientado no tempo e espaço, ele pontua 2. Desperta se solicitado, se você chama o paciente, ele desperta, ele pontua 1. Se ele não responde, ele pontua 0. O nível de saturação também. É capaz de manter saturação de O2 maior que 92% respirando em ar ambiente, ou seja, sem nenhum suporte ventilatório, seja ele catéter, máscara de reservatório, ele vai pontuar 2. Se o paciente necessita de O2 para manter saturação maior que 90%, ele vai pontuar 1. E a presença de saturação de O2 menor que 90%, mesmo com suplementação de oxigênio, ele pontua 0. Então, se eu tenho um paciente que ele está nas suas atividades, e é um paciente que ele está em todas as suas categorias, ele fez a pontuação máxima, esse paciente tem uma recuperação anestésica excelente. Quanto menor a pontuação nos itens, pior a avaliação do paciente, certo? E precisa de cuidados imediatos, intervenções imediatas e, quiçá, um suporte avançado para esse paciente, tá bom? O suporte avançado que a gente fala é uma intubação e conectá-la a uma ventilação mecânica, tá bom? Então essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e boa noite a todos.